Eu dei aula no objetivo de trigonometria e geometria. Era uma matéria que ninguém queria ensinar e preferiam álgebra, né? Mas eu sempre gostei de trigonometria e geometria, acho uma matéria muito fácil. E aí, eu criei um ciclo trigonométrico, mas lá era complicado você aplicar isso porque eles têm um material didático bem engessado, né? Então tinha que seguir aquele material didático. Mas agora que eu estou dando aula nas redes sociais, eu tenho a possibilidade de ensinar o ciclo que eu criei baseado num cartaz que eu vi na Unesp, quando eu dava aula lá na Unesp. Quer dizer, quando eu estudava na Unesp, né? Isso há 30 anos atrás. Olha só como é que é. Quando você tiver que calcular o seno de um ângulo P, você deve pegar o y de P, que é cateto oposto, y, né? E dividir pelo raio. Quando você tiver que calcular o cosseno de um ângulo P, você deve pegar o x de P, que é o cateto adjacente, né? E dividir pelo raio, que é a hipotenusa. O raio aí nos dois casos é a hipotenusa. E a fórmula é a fórmula tradicional de seno e cosseno. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Olha esses exemplos que eu vou mostrar para você. Olha lá embaixo o ponto H, 225. Seno de 225 vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, que é seno, né? Y de H, já que o 225 está no ponto H, ó. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é sempre o raio. Agora, para você saber quem que é o y de H, eu não escrevi no ciclo todo, porque eu acho melhor você próprio deduzir. Então, acompanhe o risco azul e veja, ó, lado de cima ele é mais raiz de 2 por mais raiz de 2, mas a parte de baixo é menos raiz de 2, o y de H, né? Está na parte negativa. Então, o y de H é menos raiz de 2 e o raio aí desse ciclo que a gente criou é 2. Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Agora vai para os 120 graus ali, ó, ponto D. Aí já é cateto adjacente. Cateto adjacente vai ser o x do ponto D sobre a hipotenusa, que é o raio. Bom, de novo, acompanha o risco vermelho, ó, e você vai ver o seguinte: do lado positivo é 1 e do lado negativo é menos 1, né? Então, ó, olha lá, no 60 é mais 1, mas no 120 é menos 1, porque está do lado negativo do eixo x. Então, vai ficar menos 1 sobre 2. Tá bom? Então tá aí. Agora, dá um pause no exercício e tenta calcular para o 45 graus, o seno de 45 graus. Veja como vai ficar, ó. Então, seno de 45 graus, você vê que o 45 graus está no B. Então, você vai pegar o y de B e dividir pelo raio. Então, agora vê que o y do ponto B é raiz de 2. Então, fica a raiz de 2 dividido por 2. Então, tá aí. Ciclo trigonométrico muito legal. Em vez de usar o raio 1, que é mais complicado, né? Você usa o raio 2, olha. E colocando os valores no primeiro quadrante, você consegue descobrir todos os outros valores. E olha, para quem quer calcular isso, é teorema de Pitágoras, viu? Então, com o teorema de Pitágoras, você calcula todos esses valores aí facilmente, tá bom? É só pegar quadrado de lado de diagonal 2 e pegar triângulo equilátero de lado 2. Obrigado pela atenção, espero que você tenha curtido o meu ciclo trigonométrico.